Pessoal, a Apple acabou de anunciar os novos iPhones e nesse vídeo eu quero contar tudo para vocês sobre iPhone 15, iPhone 15 Plus, e iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. E já de cara eu falo para vocês, não rolou o iPhone 15 Ultra e vários dos rumores que a gente já trouxe aqui nesse canal, vários se confirmaram e uma coisinha ou outra ali decepcionou. Eu vou falar como sempre, mas não sei como sempre, mas teve um ponto principal ali que decepcionou pra caramba. Eu vou contar tudo pra vocês, deixa aquele like, é muito importante pra gente, né? Estou fazendo o mais rápido possível esse resumo aqui, pra você ficar antenado, sabendo tudo que rolou sobre a nova linha de iPhone. Bora lá! Começando com a linha inicial, a linha 15, 15 Plus, a lateral curvada chegou nesses modelos, a traseira fosca também chegou nesses modelos e as cores que tinham sido vazadas se confirmaram, então são cores mais pastéis. Eu particularmente achei que ficou bem bonito, gostei pra caramba. Já na parte da tela tem aquela grande decepção, né, que eu estava esperando, 60 Hz, porém agora a ilha dinâmica chegou na linha mais barata do iPhone. O iPhone 15, 15 Plus vai ter a ilha dinâmica, assim como tem na linha Pro e Pro Max. A tela agora está mais brilhante, podendo ter um pico de 2000 nits. Isso ajuda pra caramba quando você está debaixo do sol aí, por exemplo, e está precisando ver algumas informações na tela e o sol geralmente atrapalha nessa hora, né? Continua com proteção Ceramic Shield, o IP68, traseira em vidro. O iPhone 15, 15 Plus vai manter o seletor de silencioso. Vai ter uma novidade apenas na linha Pro e Pro Max que eu ainda conto para vocês. Na parte das câmeras temos algumas novidades. A câmera principal agora vai ser de 48 megapixels, mas pelo que eu estava vendo no evento, não é a mesma câmera de um 14 Pro Max ou de um 14 Pro. O sensor vai ser ligeiramente menor do que esse sensor do 14 Pro, porém com a abertura um pouco maior. Essa abertura vai ter de 1.6, isso vai trazer algumas novidades também no momento que você está tirando a foto. Como acontecia na 14 Pro, a câmera principal agora vai ter uma vez e duas vezes, né, uma espécie de um zoom cropando o sensor. É como se você estivesse fazendo zoom digital praticamente. Aí você vai conseguir uma foto com zoom com menos megapixels, por exemplo, 12 megapixels. No evento também o modo retrato em baixa luz está melhor, né? Está tendo o melhor recorte de cabelo no modo retrato. E agora na parte de processamento, a linha base do iPhone 15 herdou o processador do 14 Pro e 14 Pro Max, que é o A17 Bionic. Galera, é um baita processador, mas eu ainda acho que é uma sacanagem fazer essa diferenciação das linhas, né? Meio que a linha base herdar um processador do modelo passado. Mas enfim, a gente estava esperando isso, já estava sendo disso nos rumores. Teve uma atualização também no chip wideband, né? Agora é o wideband 2. E também chegou a porte USB tipo C, que a gente estava esperando, só que temos algumas decepções, né, que ainda vou contar melhor na parte do Pro Max. Não foi falado dos cabos no evento, mas como você pode perceber nas imagens da internet, o USB-C é de tecido trançado, assim como nós tínhamos mostrado nos rumores do iPhone 15. Então deve se confirmar, não temos a certeza se vai ser colorido os cabos assim como tinha vazado, mas tudo indica que pode ser sim, porque as cores vazadas são exatamente as cores confirmadas no lançamento, no caso as cores dos iPhones. Nessa linha inicial do iPhone 15, o USB-C, a gente ainda não sabe qual vai ser a taxa de transferência de dados, mas tudo indica que vai ser USB 2.0, que é exatamente a mesma velocidade que já tinha na porta Lightning do iPhone. Então, a linha base realmente não melhorou nesse ponto. Apenas vai ser mais compatível por usar o USB-C, né? Você vai poder usar, por exemplo, um carregador de Android no seu iPhone com mais facilidade. E agora, através do USB-C, vai ter carregamento reverso, né? Você pode carregar o USB-C no seu iPhone e carregar um AirPods, por exemplo. E só como pincelada no evento também foi dito que as capas de couro originais da Apple também não vão ser mais fabricadas. E os preços da linha inicial se mantiveram. Isso é bem legal, não subiu o preço. O iPhone 15 de entrada 6.1 polegadas começa em $799, e isso com 128 GB. Então aquele rumor de começar em 256 aqui não aconteceu. Já o 14 Plus começa em 899 com 128 GB, tela de 6.7. Então não teve grandes novidades, o design mudou um pouco, novas cores, a câmera de 48 megapixels, legal. Sobre câmera frontal não foi dito nada, então possivelmente
possivelmente deve ser a mesma câmera do iPhone 14. Agora na linha 15 Pro e 15 Pro Max, a gente tem algumas novidades que não estavam nos vazamentos, mas algumas coisas também já tinham sido vazadas. Eu vou contar tudo para vocês. E se você está aqui até agora, sem brincadeira, deixa o like, comenta para mim o que você achou desses novos modelos. Você ficou um pouco decepcionado? Você já esperava mesmo que fosse mais ou menos assim? O 15 Pro e o 15 Pro Max da lateral em titânio se confirmou, e isso vai deixar o iPhone mais leve. Isso é bem legal. Por exemplo, eu tenho o 13 Pro, eu achei muito pesado para o tamanho dele. Se ficar mais leve numa linha nova, é até legal, mas vamos ver até quando vai chegar no Brasil, né? Se vai valer a pena ou não. A lateral também curvada, também vai para os modelos mais caros, 15 Pro, 15 Pro Max. Será que isso vai deixar o iPhone mais confortável na mão? A gente vai ter que descobrir isso no futuro, né? Na linha Pro a gente vai dar adeus ao seletor de silencioso, e agora vai ser um botão de ação que vai ter retorno tátil. E nesse botão de ação você vai poder configurar várias coisas, como por exemplo, no próprio evento fala, se você apertar e segurar um pouco, você pode ativar e desativar o silencioso, mas você pode configurar novas ações. Por exemplo, você apertar e já começar uma gravação de áudio, você abrir a câmera, pode até abrir qualquer atalho aí do seu iPhone, atalho personalizado. Então se você fizer um atalho personalizado de abrir o Instagram, você pode configurar esse botão de ação para abrir o seu Instagram e abrir qualquer aplicativo, abrir qualquer atalho. Então sem dúvidas é muito mais versátil do que apenas colocar no silencioso, coisa que a gente já estava acostumado há muitos anos, né? Uma outra coisa que foi confirmada são as bordas da tela do iPhone 15 Pro e 15 Pro Max. São as bordas mais finas, já fabricadas pela Apple. Isso é legal, faz com que o smartphone tenha um melhor aproveitamento, né? E provavelmente ele vai ser alguns milímetros menor, porque a tela se manteve a mesma e a borda diminuiu. Então o celular ficou um pouquinho menor. O tamanho continua o mesmo, 6.1 e 6.7 polegadas no 15 Pro e 15 Pro Max. E as cores são titânio, prata e azul escuro, que a gente tinha até trazido aqui. Isso já tinha sido vazado, né? Na 15 Pro e 15 Pro Max se mantém uma tela de 120 Hz com All Screen Display, que é aquela tela sempre ativa, né? E agora essa sempre ativa também chega no standby no iOS 17. A gente já trouxe até um vídeo sobre isso, né? É o seguinte, quando você coloca o seu iPhone para carregar na horizontal, no iOS 17, meio que aparece um descanso de tela, que pode ser um relógio, pode ser o calendário. Aí fica a questão que eu pensei agora, será que esse iPhone vai precisar estar carregando para estar nesse Always On Display, nesse standby aí do iOS 17, por exemplo? Se você fizer essa opção no iPhone 13, ele precisa estar conectado na horizontal para que apareça isso no iOS 17. Agora, na parte de performance, a gente teve uma surpresa. O processador chegou, o A17, mas não se chama o A17 Bionic, chama-se A17 Pro. E é o primeiro processador em 3 nanômetros, isso a gente já estava esperando. 3 nanômetros vai deixar esse processador mais eficiente, ainda com mais performance. Dizem que é o processador mais rápido do mundo no momento. E teve muito foco no evento na parte de jogos, então esse processador para jogo deve estar sensacional. E dentro desse novo processador, a gente tem uma nova GPU, que é a parte responsável pelos gráficos, com suporte a Ray Tracing, que não tinha ainda no iPhone. No evento não é dito nada sobre memória RAM, então não sabemos se é 6 GB ou 8 GB de memória RAM. Agora que vem uma parte que é bastante vergonhoso para a Apple. Chegou o USB-C na linha 15 Pro e 15 Pro Max, só que é USB 3 com velocidade de 10 gigabits por segundo. Os rumores, a gente estava esperando o USB 4 ou Thunderbolt com velocidade de até 40 gigabits. Então vai ser reduzido, né? Caramba. Mas se você comparar com o USB 2.0, por exemplo, o iPhone Lite, né? É de 480 megabits. Já no iPhone 15 Plus vai ser, segundo o que a gente imagina, né, 480 megabits. Então no 15 Pro e 15 Pro Max você aumenta para 10 megabits. Melhorou? Melhorou. Mais perto daquilo que poderia acontecer, está muito ruim. Vamos falar agora das câmeras de uma forma bem reduzida também, pra gente correr aqui, porque são várias novidades interessantes. E eu já começo até rindo, né? Sempre no evento, a melhor câmera já vista até agora. Não, é a gente que espera, né? A câmera principal se mantém com 48 megapixels, abertura de 1.78, quase 1.8, e olhando assim por cima parece ser exatamente a mesma câmera do 14 Pro e do 14 Pro Max.
prometeram melhor performance em baixa luz, só que agora uma novidade que eu achei bem bacana é que, por exemplo, eles vão utilizar essa câmera principal de uma forma mais versátil. No iPhone 14 Pro, você pode clicar, por exemplo, na câmera principal e dar um zoom de 2 vezes, assim você tem um sensor de 48 megapixels, aí você faz uma foto com zoom, sai numa foto de 12 megapixels. Lembra que eu falei que chegou no 15 Plus? Agora usando o 15 Pro e no 15 Pro Max, isso está mais versátil. Você vai ter 3 opções de milimetragem de lente, por exemplo, quanto maior a milimetragem de lente, maior mais zoom você vai dar. Isso através do software vai permitir uma versatilidade muito boa. Então você vai ter 3 opções de zoom nesse sensor de 48 megapixels e vai ser bastante variável. Esse sensor de 48 megapixels ele se adapta às condições. Se você está numa quantidade baixa de luz, esse sensor de 48 megapixels vai juntar os pixels e fazer uma foto de 12 megapixels. É como se ele conseguisse extrair mais luz quando ele tira essa foto em 12 megapixels. Já se você está num ambiente muito claro, você consegue tirar uma foto em 48 megapixels. No iPhone 14 Pro Max, para você tirar uma foto de 14 megapixels, você tem que ativar o Moto RAW. Talvez isso deve acontecer no 15 Pro e no 15 Pro Max. Mas voltando nessa parte da versatilidade do zoom, no iPhone 15 Pro Max, então se você tirar uma foto com a câmera principal com a menor quantidade de zoom, você possivelmente consegue uma foto de 48 megapixels. Se você aumenta o zoom um pouco, você consegue uma foto de 24 megapixels. E se você usar o zoom máximo, você vai conseguir uma foto de 12 megapixels. Basicamente, eles estão cropando o sensor, dando uma espécie de zoom digital nesse sensor para que você consiga novas milimetragens de fotos. Novos zooms, né? A grande novidade fica para a câmera telefoto, né? Que é a câmera de 3 vezes da 15 Pro e da 15 Pro Max. Vai chegar uma câmera de 5 vezes de zoom para tentar correr atrás um pouco da Samsung. O S23, por exemplo, chega 10 vezes zoom, né? Nessa vez a gente chega a uma diferenciação de 15 Pro e de 15 Pro Max. No caso das linhas anteriores, no caso 14 Pro e 14 Pro Max, as câmeras eram idênticas. Agora tem essa diferença na telefoto. O restante se mantém igual. Essa câmera de 5 vezes do 15 Pro Max, ela é 2.8 ou 12 megapixels, chegando a 120 milímetros de zoom. Me surpreendeu ser 2.8 essa câmera. Geralmente uma câmera que consegue um zoom desse é difícil se manter clara, né? 2.8 é uma câmera que entra bastante luz. Então vamos ver na prática como vai ser isso. Parece bem promissor. E a estabilização dessa câmera também promete estar muito boa, né? No evento foi dito que tem 10.000 microajustes por segundo e essa estabilização é muito segura no ajuste de zoom. Então pega a câmera e dê um zoom em alguma coisa, você vê que fica mais difícil de segurar estável. Então quanto maior o zoom, melhor tem que ser essa estabilização. E aqui promete ser boa. Já na Ultra Wide, 12 megapixels, 2.2 de abertura, com função macro, igual já tem no iPhone anterior. Uma coisa que foi falada no evento que achei bem legal para um público específico, que vai fazer bastante sentido. Através dessa USB-C você pode conectar, por exemplo, um SSD. Aí quando você estiver filmando na qualidade máxima do iPhone, que é o ProRes, você vai poder salvar esse vídeo direto no SSD. E assim poupando sua memória. Basicamente é o seguinte, galera, esse tipo de vídeo a gente não costuma utilizar no dia a dia. Um arquivo desse tipo ProRes em 4K 60 fica bastante pesado. Então muitas das vezes no nosso uso comum a gente acaba não utilizando esse tipo de formato. Mas agora usando o SSD externo, para algumas condições específicas, pode ser interessante. E outra coisa muito interessante das câmeras, isso aliado ao óculos de realidade aumentada da Apple, vai poder utilizar a principal mais a ultra wide de forma simultânea para você fazer um vídeo 3D, vamos dizer assim, um vídeo com uma profundidade de campo. Aí quando você estiver assistindo esse vídeo com óculos da Apple, você vai se sentir como se estivesse naquele momento. Estou falando da forma mais simples possível, eles chamam de Spatial Video para criar vídeos tridimensionais. E além disso, o iPhone chega com Wi-Fi 6R. Só com uma pincelada foi dita que a bateria vai durar o dia inteiro. Essas informações de memória RAM e também de bateria eles não falam no evento. E agora quando as primeiras pessoas pegarem esses iPhones nas mãos, a gente vai descobrir. Agora vamos para o preço também, que a gente tem uma novidade boa. O iPhone 15 Pro vai custar o mesmo preço de lançamento do iPhone 14 Pro, começando em $999 em 128 GB. Lembra que nos rumores a gente falou que o iPhone Pro Max isso iria subir de preço? E subir de preço $100. O 15 Pro Max começa em $1.199. Só que tem um pontinho ali que dá uma ajudada.
ele começa em 256 GB. Então, de certa forma, eles colocaram essa memória a mais, meio que para tapar esse buraco de ter subido o preço. Claro, eu sei que não é barato. Eu sei que no Brasil esse trem chega caro pra caramba, mas de todos os rumores, foi melhor do que os rumores anteriores. Tinham rumores dizendo que subiria $200, né? Mas a parte boa também é que os iPhones mais antigos ficam mais baratos, não é? Nessa parte pode interessar bastante as pessoas, e a linha de iPhone agora ficou o iPhone SE, iPhone 13, iPhone 14, não temos o 13 mini certamente, né? Ainda vou confirmar no site da Apple, mas pela perspectiva minha, iPhone 13, iPhone 14, possivelmente não teremos 14 Plus, ainda vou confirmar no site da Apple, que o evento foi agora. E depois começa 15, 15 Plus, 15 Pro Max. Então saiu de linha iPhone 12 e saiu de linha iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Já era meio que previsto isso. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então comenta se você gostou, se você quer que eu traga novos preços de iPhone. Será que no Brasil o iPhone 13 vai ficar mais barato? Eu acredito que sim, eu vou trazer isso para vocês, ok? Forte abraço, Sumitec, fiquem com Deus.